A graça e a paz do Senhor Jesus para todos. Eu já contei muitas vezes esse fato verdadeiro de um missionário entre os índios americanos que tinha como característica formar pastores nas comunidades indígenas para que quando ele fosse embora, aquele pastor tomasse conta, né, daquela comunidade que se formou, daquela comunidade cristã que se formou entre a sua tribo. E ele formou, certa vez, numa comunidade Cherokee, um pastor, né, um jovem que era muito bom, muito interessado na palavra e muito crente mesmo. Alguns anos depois, 4, 5 anos depois, esse pastor retornou à aldeia para ver como estava indo o trabalho daquele jovem pastor e como estava indo a evangelização daquele trabalho. E ao conversar com aquele jovem índio, aquele jovem pastor índio, ele perguntou como é que estava a vida dele ali naquele ambiente, naquele trabalho em que ele estava à frente. E ele disse: Olha, pastor, às vezes parece que dentro de mim existem dois cachorros. Um cachorro preto e um cachorro branco. Dois cachorros muito grandes. E quando eu alimento o cachorro preto, ele vence a sua briga contra o cachorro branco. E quando eu alimento o cachorro branco, ele vence a briga contra o cachorro preto. E quando o cachorro branco está vencendo a luta, eu me sinto muito bem, me sinto seguro, me sinto mais forte e tenho realmente a ânsia de continuar a luta. E o pastor, então, americano, perguntou para ele: o que você tem feito, então? E falou assim: eu tenho alimentado mais o cachorro branco. O pastor ali então identificou que esta é a luta do homem contra as forças, contra as potestades que estão à sua volta. Quando nós alimentamos mais o cachorro preto, ele tende a fazer com que nós nos atemorizemos, com que nós nos retraiamos, com que nós tenhamos medo de todas as coisas, com que nós nos desanimemos e com que nós nos escondamos da presença de Deus. Isso é algo que é praticamente inadmissível para qualquer cristão, para qualquer um que uma vez levantou a sua voz para dizer que daquele momento em diante pertencia ao Senhor Jesus Cristo. Quando nós recebemos o Senhor Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós temos a obrigação de servi-lo, a obrigação de estar à disposição dele. E estando nós à disposição dele, ele vai nos colocar onde ele quiser, onde nós somos necessários, onde ele sabe que precisam de nós, porque a partir desse momento nós passamos a ser instrumentos de Deus. Nós não podemos ter mais a nossa vontade própria. A nossa vontade tem que estar em consonância com a vontade de Deus. E ele vai fazer com que nós andemos em conformidade à sua palavra que já está escrita e foi predestinada para que cada um possa levar a sua vida diante dele e levar diante do mundo a obra que Deus colocou em nossas mãos. E muitas das vezes nós permitimos que o cavalo preto, e aí vamos colocar como cavalo preto nós mesmos, né? Porque o espírito não milita contra o espírito, ele milita contra a carne milita contra o espírito. Então esse cavalo preto somos nós mesmos, são as nossas vontades, a nossa carne, aquela que
que fala muito alto aqueles que a alimentam com os pensamentos, alimentam com os olhos, com a língua, que alimentam com o corpo, permitem que esse esse cachorro preto, ele vem a cada dia mais se encorpando, tomando força nas nossas vidas, e ele vai acabar por tomar tudo, né? A pessoa vai acabar sendo aquele cachorro raivoso, aquele cachorro temperamental que tem que estar preso numa corrente, senão ele morde todo mundo e ele só faz a sua vontade, ele não obedece ao dono. Ele é capaz de fugir para a rua e o primeiro que achar ele destroçar. É a nossa carne. Somos nós. Nós somos o cachorro preto. Nós precisamos olhar para dentro de nós e ver que lá dentro nós temos o Espírito Santo de Deus, aquele ao qual a palavra diz que é como um vento, e o Espírito é o ruá, é o vento, a brisa suave, que nos leva para onde quer, ao sabor do seu caminho, ao sabor do seu vento. Nós precisamos entender que nós somos instrumentos de Deus e que nós devemos estar onde Deus nos colocou e não onde nós queremos. Nós devemos estar nos locais onde Deus sabe que mais necessita de nós. E muitas vezes nós olhamos, sabe, pessoas desanimadas, pessoas que acham que está tudo errado e que jamais veem o erro em si próprio. Veem sempre o erro no outro. Vê o erro no irmão, vê o erro no pastor, vê o erro na irmã, vê o erro nas orações, vê o erro na igreja, mas não vê o erro em si próprio. Eu tenho sempre dito que o nosso maior inimigo somos nós. Nós somos o nosso maior inimigo. E nós precisamos nos dominar. Por isso, uma das sementes do fruto do Espírito chama-se domínio próprio. Domínio próprio. Porque Deus, ele não nos violenta. Ele não nos violenta, ele permite que nós tenhamos domínio próprio, que nós, pela nossa vontade, pela nossa boa vontade, nós desejemos nos dominar para que a obra de Deus seja feita através de nós. E muitas vezes, quando nós sabemos que Deus tem uma obra conosco, que nós negamos essa obra, nós pagamos as consequências de tudo isso. E a consequência é o esfriamento espiritual nas nossas vidas. E nós não conseguimos mais dar nem um passo. E o pior de tudo é que esse esfriamento atinge todos à nossa volta. É capaz de esfriar a todos. É como se nós fôssemos um grande frigorífico onde todos aqueles que chegam perto, todos aqueles que tentam entrar na nossa vida, acabam se esfriando, também se congelando. Irmãos, estamos nos últimos dias, estamos nos últimos tempos. Não é mais tempo de você esfriar, não é mais tempo de você congelar, não é mais tempo de você esfriar os outros, você tem que esquentar os outros, você tem que ser brasa viva, não tem que ser pedra de gelo. Preste atenção naquilo que Deus está lhe cobrando nesta manhã. Essa é a palavra de Deus para a sua vida. Reflita nesta manhã. Para terminar, eu vou deixar o texto que está em 1 de Tessalonicenses, capítulo 4, capítulo 5, a partir do verso 12, que diz assim: agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que presidem no Senhor e vos admoestam, e os que tenhais amor em máximo em consideração por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros, exortando-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consolei os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Evitai que alguém retribua a outrem mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar.
Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. E principalmente, versículo 19, não apagueis o Espírito. Em outras versões diz, não extinguis o Espírito. Não desprezeis as profecias, julgais todas as coisas, retende o que é bom. Julgai todas as coisas, retende o que é bom. Abstende-vos de toda forma do mal. Irmãos, nós estamos vivendo dias difíceis. Está se passando uma peneira na igreja. A humanidade está passando também por uma peneira. Esta pandemia veio peneirar. Vocês podem ver que muitas igrejas já estão fechadas já. Muitas igrejas estão vazias. Poucas igrejas continuaram com a sua formação inicial, porque Deus está peneirando. A palavra de Deus está se cumprindo nesses tempos, nesse ano, cada vez mais coisas estranhas estão acontecendo, cada vez mais sinais estão aparecendo, e você está desanimado. Afinal, para onde você quer ir? Cristo verdadeiramente te libertou? Ou você ainda está preso à sua carne, está preso ao mundo? Faça uma introspecção hoje da sua vida e veja se o que vale mais é a sua vontade ou a vontade de Deus na sua vida. Porque se o que vale mais é a sua vontade, o cachorro preto está ganhando. E enquanto você não alimentar o cachorro branco, você não vai vencer esta luta contra Deus. E outra coisa, faça isso bem rápido, porque Jesus está voltando. Graça e paz.